Gente, tudo começou, essa minha reflexão sobre o que tá acontecendo nos relacionamentos amorosos, começou em um sábado à noite que eu tava num barzinho com 8 meninas, 8 amigas, todas assim com 20 e poucos altos e 30, nessa faixa etária, solteiras, mas assim, as meninas são lindas, super bem-sucedidas. Eu fiquei observando e falei, gente, como assim as 8 estão solteiras? As 8 estão aqui. Não sei, assim, foi tudo muito estranho. E aí eu comecei a observar um pouco como que tá a dinâmica de se relacionar atualmente. E aí eu cheguei à conclusão que realmente tem alguma coisa errada com a sociedade, com esse universo, com esse relacionar, sabe? Duas de você. Eu tenho certeza que se você tá com uma idade aí entre os seus 20 anos alto, tipo uns 28 e 35, e você tá solteira, você já deve ter se perguntado o que tem de errado comigo. E isso eu tô falando no quesito amoroso. Eu não sei se na cabeça de vocês tem essa vozinha chata falando sim, tem alguma coisa de errada com você. E aí essa vozinha fica ali te criticando e falando altas na sua cabeça. Sim, você é assim, você é assado, blá 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 blá. Então a minha ideia com o episódio de hoje é fortalecer você e a sua voz do bem. A voz que fala coisas boas sobre você e não essa voz que fica falando que tem alguma coisa de errado, porque não tem nada de errado com você, nem comigo. Isso aqui que eu tô falando, gente, é a minha opinião, é a minha visão de mundo, é o que eu penso, é o que eu acho, e você tem toda a liberdade pra discordar, tá? Ou pra concordar também. Bom, vamos lá, vamos começar esse assunto? Gente, tudo começou, essa minha reflexão sobre o que tá acontecendo nos relacionamentos amorosos, em um sábado à noite que eu tava num barzinho, com 8 meninas, 8 amigas, todas assim com 20 e poucos altos e 30, nessa faixa etária, solteiras, mas assim, as meninas são lindas, super bem-sucedidas. Eu fiquei observando e falei, gente, como assim as 8 estão solteiras? As 8 estão aqui. E aí eu comecei a observar um pouco como que tá a dinâmica de se relacionar atualmente. E eu também fiquei pensando, falei, gente, não é possível que o problema seja a gente. A gente, assim, né? Essas mulheres lindas, maravilhosas, incríveis. E aí eu cheguei à conclusão que realmente tem alguma coisa errada com a sociedade, com esse universo, com esse relacionar, sabe? Mas eu não quero falar do que tá acontecendo com os homens e por que que os caras, eles estão dando ghosting, eles fazem loving bombing, por que que as relações amorosas estão tão problemáticas hoje em dia e blá 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 blá. É um fato que nós estamos vivendo uma fase de amores líquidos. Nós estamos vivendo a fase de conexões rápidas, superficiais. Até pensando assim, eu tava conversando com meu pai. Cara, o meu pai, quando ele começou a gostar da minha mãe, a minha mãe trabalhava numa ótica e meu pai passava de carro por essa ótica e via a minha mãe, e achava ela uma gata. E eles ficaram um tempo trocando olhares. E aí, depois de trocar olhares, ele foi lá e fez o approach. Aí levou elas pra sair. Aí, e não tinha essa coisa de você ficar se comunicando o tempo inteiro por mensagem. Então, ele tinha que esperar o dia seguinte pra dar uma passada lá de 5 minutos, perguntar se estava tudo bem e mandar uma carta, entendeu? Quando as relações elas são construídas com calma, com tempo, acaba que as coisas elas se tornam mais sólidas, né? Você tem tempo de se conhecer. Hoje em dia, nossa, se conhece hoje, amanhã você tá amando e no final você não teve de fato uma conexão verdadeira com essa pessoa, e é por isso que surgiu essa coisa de loving bombing, de ghosting, etc. Meu objetivo com essa conversa, com esse episódio, é falar de você, de mim, de nós mulheres e o que a gente realmente quer no quesito amoroso. E aí, antes da gente começar essa nossa reflexão, eu quero pedir uma coisa. Pega papel e caneta, porque a gente vai fazer algumas atividades. A gente vai escrever algumas coisas. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincera na sua resposta. O que você quer no quesito relacionamento amoroso? Você quer casar? Você quer namorar? Você quer ter filhos? Você quer ficar sozinha? Vou trazer aqui algumas experiências minhas particulares, tá? Eu fiquei, no total, 1 ano fora do Brasil, ano passado. Eu voltei agora em janeiro me sentindo muito frustrada nesse aspecto amoroso, assim. 2025 pra mim foi um ano de muitas frustrações. E eu voltei muito saturada dessa área de relacionamentos amorosos. E aí eu coloquei na minha cabeça que o melhor era eu ficar sozinha. Em fevereiro, eu comecei a pesquisar sobre congelamento de óvulos. E aí eu comecei a criar um plano de ficar sozinha, congelar meus óvulos. E se eu chegasse aos meus 40 sozinha, eu teria um filho sozinha e era isso.
Eu tinha decidido que eu ia colocar toda a minha energia em ser bem-sucedida, ficar sozinha e ter um filho sozinha. E aqui eu vou abrir um parênteses rapidão, gente, só pra falar que eu sou muito a favor do congelamento de óvulos. Agradeço a Deus todos os dias pelo avanço da medicina, que a gente pode congelar nossos óvulos e a gente pode ter filho mais velha. E aí, eu comecei a refletir se realmente ficar sozinha era a solução. Depois de algumas conversas que eu tive com amigas, eu resolvi, na verdade, ter mais critérios, sabe? Criar mais critérios para que eu pudesse me relacionar. E aí, uma amiga minha tava aqui em casa e a gente fez uma lista de características que a gente gostaria em um cara. E aí, quando eu fiz essa lista, eu percebi que, na verdade, eu quero namorar sim, eu quero casar sim, eu quero ter alguém, eu quero ter filhos. E é por isso que eu tô te perguntando, o que você quer? Porque a partir dessa resposta, a gente vai começar a colocar alguns pontos nos is. Uma pergunta que eu me fiz nesse dia que eu comecei a fazer a lista foi: será que eu quero realmente estar sozinha, ficar sozinha? Ou será que eu só estou com medo de me relacionar, de me frustrar, de me decepcionar, de me machucar? Porque no fundo, amiga, nós, seres humanos, nós não fomos feitos para ficar sozinhos. E isso é cientificamente comprovado. Eu vou até deixar aqui na descrição do episódio aonde eu encontrei isso. Existe um estudo de Harvard que acompanha pessoas há mais de 80 anos, e esse estudo concluiu que relacionamentos de boa qualidade é o segredo de felicidade e de saúde ao longo da vida, superando dinheiro, superando riquezas e até mesmo genética. E eu também li um artigo do jornal da USP que fala que, vou ler aqui, tá? Que existe uma diferença entre o isolamento, que é a falta de contato, e a solidão, que é um sentimento subjetivo de desconexão. E esse artigo, ele fala que é perfeitamente possível viver sozinho, com excelente saúde mental e autonomia, desde que você mantenha uma rede de apoio e conexões sociais significativas. Ou seja, nós precisamos nos relacionar. Então tá tudo bem se você me responder e falar assim, Rô, eu quero ficar sozinha. Tá tudo bem. Só que, de novo, ficar sozinha não é se isolar. Ficar sozinha é, você vai ter família, você vai ter amigos, você precisa de pessoas, nós precisamos de pessoas, nós não podemos nos isolar. E eu realmente acredito que ninguém quer viver sozinho. Por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas vamos imaginar rapidão. E se, por algum acaso, você realmente não encontrar o cara que você vai casar? Ou os caras que você vai casar, porque, né, pode acontecer de você acabar se divorciando, enfim. Se não acontecer, e se você realmente ficar sozinha? Vamos imaginar esse cenário? Gente, eu adoro imaginar esse cenário. E aí, tem um outro estudo que eu também li, que fala que mulheres que ficam sozinhas, elas tendem a encontrar hobbies, encontrar novas amigas, em sedimentar amizades antigas, em serem muito bem-sucedidas no seu trabalho, porque nós mulheres, a gente tem essa tendência, né? A gente coloca a nossa energia vital em outras coisas, sem ser no relacionamento amoroso. Então, na pior das hipóteses, segundo esse estudo, a gente vai ser muito bem-sucedida, a gente vai ter a nossa grana, a gente vai ter a nossa casa, a gente vai ter os nossos gatos, os nossos cachorros, o nosso carro, a gente vai estar viajando, a gente vai estar aí pelo mundo. Então, quando eu imagino o pior cenário, que é ficar sozinha, será que esse cenário é realmente tão ruim assim? E a partir do momento que eu imagino que esse cenário não vai ser tão ruim, eu tiro um pouco esse medo de ficar sozinha. E aí a gente tira também um pouco essa pressão de encontrar um parceiro. Mas a minha reflexão hoje não é essa, não é esse não vamos ter medo de ficar sozinha. É mais fortalecer o nosso eu e entender o que a gente quer como mulher no quesito de relacionamento amoroso. Então vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre os seus valores, os meus valores. Eu quero que você pegue uma caneta e um papel e eu quero que você escreva 5 qualidades suas. E aí eu vou falar 5. Eu peguei aqui caneta e papel, mas eu acabei escrevendo aqui no meu roteiro, que eu vou falar. Ai, Rô, será que eu não vou estar sendo metida? Não, amiga. Eu também, quando eu comecei a escrever, eu falei, nossa, eu vou estar sendo metida. Mas assim, eu realmente tenho qualidades, assim como eu tenho defeitos. Então eu vou falar aquilo que eu acho de qualidade minha. Eu me considero muito zelosa com os outros, muito cuidadosa. Eu tenho esse instinto meio materno, assim, sabe? De vou cuidar de você. Eu me considero muito alegre. Eu acho que eu tenho uma energia muito pra cima e quando eu chego num ambiente, eu consigo deixar o ambiente alegre, assim, sabe? Eu me considero muito disciplinada pra algumas coisas. Eu me acho bonita, fisicamente. E eu me considero muito generosa. Eu sou muito mão aberta. Inclusive, quando eu não tenho pra dar, eu tô dando. Agora, eu quero que você escreva pra mim aí
5 defeitos. Eu não sei se eu dou um tempo pra você escrever. Vou dar um tempo aí pra você escrever, vai? Pra gente pensar juntas. Aí eu vou falar os meus 5 defeitos aqui pra vocês. Eu sou muito acelerada, muito. E às vezes eu atropelo o curso natural das coisas e acabo estragando tudo. Eu falo muito e eu acho que tudo em excesso é um defeito, sabia? Eu tenho uma gordura na barriga que eu odeio e eu considero isso um defeito. Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que eu tô sentindo às vezes. Tipo, em colocar em palavras o que eu tô sentindo. E às vezes eu sou muito brava e isso faz com que eu me feche. Agora que você escreveu as suas qualidades e os seus defeitos, eu quero que você feche o olho e que você imagine que você tem 65 anos e que você é mãe e que a sua filha tem a sua idade. Então, assim, ó, eu tô fechando o meu olho, eu tô imaginando que eu tô com 65 anos e eu tenho uma filha chamada Roberta. E ela tem 30 anos e ela tá me entregando essa folha de papel com as qualidades e as características dela. E eu tô aqui imaginando que eu fiquei grávida dessa menina. Eu gerei a vida dela, eu vi ela nascer, eu amamentei ela, eu vi os primeiros passos, eu vi os dentinhos nascerem, eu vi as primeiras palavras, eu vi todo o desenvolvimento dela, eu levei ela pra escola, eu estive com ela durante a adolescência, eu tive conversas profundas, tive brigas, tive discussões, tive medos como mãe. E aí eu quero que você, fazendo esse exercício de fingir que você é a mãe dessa menina da sua idade, eu quero que você olhe para ela e olhe para essas qualidades e defeitos com toda a ternura e todo o amor do mundo. Quando eu imagino eu com uma filha, tipo, de 30 anos, com as características, com as qualidades e defeitos que eu escrevi, cara, me vem um amor, mas um amor por essa menina, mas um amor por essa mulher. Eu vejo ela como se ela fosse tão preciosa, mas tão preciosa, e eu quero pra ela o melhor. Eu quero um cara que trate ela muito bem, que seja muito parceiro dela, que escute as vulnerabilidades dela e que a acolha, sabe? Assim como eu quero que ela o trate muito bem. Eu não quero ela com um cara que vai deixar ela mais insegura sobre os defeitos dela. Eu não quero um cara que vai deixar ela pra baixo. Eu não quero que esse cara dê um padrão de vida ruim pra ela. Eu quero que ela tenha tudo do bom e do melhor dentro das circunstâncias que ela tá inserida. Eu quero que esse cara faça ela sonhar. Eu quero que eles, como casal, que eles possam construir juntos coisas boas pra eles. Então, eu como mãe aqui, fictícia, eu imagino essa minha filha como uma pedra preciosa. Eu imagino ela um diamante, assim. E é isso que você é. Você é um diamante, você é uma pedra preciosa. Você é muito valorosa, você é muito preciosa. E talvez você fale assim pra mim, Rô, mas eu não tenho pai e mãe. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Rô, eu não tenho dinheiro. Rô, eu não fiz faculdade. E é isso que eu quero que você entenda. Independente do que você tem de dinheiro, da sua origem, se você tem pai e mãe, da sua criação, da sua cultura, você tem qualidades, você tem defeitos, e esse conjunto de características complexas faz você ser você, e isso é muito especial. Você consegue entender isso? Isso é muito precioso. Você é muito preciosa. E eu quero muito que você consiga sentir isso que eu tô sentindo. Eu nem te conheço, mas eu tenho tanta certeza que você é preciosa, mas tanta certeza que você é preciosa. Quando a gente se olha assim de fora, com esse olhar de mãe, que supostamente nos ama, e aqui eu não tô adentrando se você tem uma mãe, se você não tem, se essa mãe te ama ou não te ama, pedindo pra você fingir que você tem uma filha da sua idade e nos olhando de fora, nos olhando assim de cima, sabe? E sentindo um amor por nós mesmas. E quando a gente faz isso, quando a gente desconecta e a gente consegue se enxergar de cima, com as nossas qualidades e os nossos defeitos, a gente consegue entender quão preciosa a gente é. E a dimensão desse valor. Você consegue visualizar a dimensão do seu valor? Agora que a gente conseguiu visualizar a dimensão do seu valor, o quão valorosa você é, eu quero que você faça uma listinha de características que você gostaria em um parceiro.
Depois que você escreveu essas características, pronto, você tem a sua régua. Você estabeleceu os seus limites. Quando a gente não sabe aquilo que a gente quer, a gente acaba aceitando qualquer coisa, né? Então agora, você sabe as suas qualidades, sabe os seus defeitos, você sabe quem você sabe o seu valor como mulher, e agora você sabe o que você quer em um parceiro. Você tem a sua régua. O próximo passo é, vamos descer da torre? Vamos derrubar esses muros? Isso, inclusive, é uma das minhas maiores dificuldades, tá? Amiga, eu sei. A gente cresceu assistindo Disney e a gente acha que o príncipe encantado existe, mas ele não existe. O cara, o homem, o rapaz, ele também tem vulnerabilidades, ele também tem questões internas, ele também tem medos, ele também tem sonhos, ele também tem anseios. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Não tem ninguém vindo te salvar. Você não tá em uma torre e não tá vindo um príncipe em cima de um cavalo branco que vai te colocar no colo. Esse cara não existe. Nós precisamos derrubar os nossos muros. Nós precisamos descer dessa torre. A gente precisa ter uma régua alta, mas a gente precisa ter os nossos muros baixos. Isso faz sentido? Eu acho importante a gente se abrir. A gente se expor. Claro que com zelo, com cuidado, protegendo o nosso coração, que é o nosso bem mais precioso, mas a gente precisa sim tentar. Você vai sair com alguém, você vai sair com essa pessoa algumas vezes, você já vai conseguir ter uma noção se aquela pessoa ela vai bater com você ou não. Mas pra isso você precisa se abrir, você precisa sair com essa pessoa. Você vai falar assim, Rô, tudo bem, eu saí com o cara, mas o cara me ignorou, o cara não me respondeu as mensagens. Você sabe o seu valor, você sabe a sua régua, você colocou as características que você quer, e eu duvido que nas características você colocou, quero um cara que me ignore. Então, se você quer um cara que tenha reciprocidade, tenha interesse em você, e vice-versa, essa pessoa que te ignorou já não tá dentro dos seus requisitos. Você sabe quem você é, amiga, não é um cara que vai te ignorar, que vai fazer você duvidar de você mesma. Você tá entendendo a minha lógica aqui? Ou seja, você sabe as suas qualidades, você sabe os seus defeitos, você sabe o seu valor, você sabe o quão preciosa você é, você tem uma régua, você tem critérios, você abaixou o muro, você se abriu, mas essa outra pessoa não foi bacana, essa outra pessoa te ignorou, te tratou mal. Você realmente acha que o problema tá em você? Deixa essa outra pessoa ir embora, amor. O que eu quero que você entenda com essa conversa é o quão preciosa e valorosa você é simplesmente por ser você. E que por isso você merece sim alguém muito legal. E que por isso você tem que sim ter uma régua alta. E você pode sim descer dessa torre, derrubar esses muros, conhecer pessoas, mas sempre tendo em mente, tendo como norte o seu valor e cuidando dessa pedra preciosa que é você. Sai um pouco desses conselhos de redes sociais. Eu sei que eu tô postando isso nas redes sociais, mas assim, eu mesma comecei a cagar. Comecei a me guiar por aquilo que eu entendo certo, sabe? E eu comecei a olhar pra dentro. Ai, mas a sociedade tá assim. Ai, mas é love bombing pra cá, é ghosting pra lá. Eu sei, amiga, eu sei. Mas vamos cagar um pouco pra isso? Vamos ignorar um pouco isso? Segue aquilo que você acha que você tem que seguir? Sai com quem você acha que você tem que sair e começa a se perguntar o que você quer. Quem que você quer do lado? Quais são características que você quer, que você almeja em alguém? Também acho que a gente também tem que pensar o que a gente tem feito como mulher para sermos parceiras legais, entende? A gente vai errar, gente. A gente às vezes vai escolher errado. A gente às vezes vai errar com o outro também. Às vezes a gente também não vai ser legal com o outro. Nesse período que a gente tá sozinha, que é o que eu tenho falado pra mim mesma, eu tô trabalhando em algumas coisas, algumas vulnerabilidades, exatamente pra quando eu estiver em um relacionamento de novo, eu consiga, por exemplo, dialogar melhor, eu consiga, por exemplo, falar o que eu sinto de uma forma mais clara, de uma forma não violenta. Sabe? Isso são coisas que a gente precisa trabalhar sozinha. Sai um pouco dessa coisinha de TikTok e Instagram. Para de ouvir também música que fica falando sobre isso, sobre essa dinâmica maluca, essa coisa de eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. Amor, para, chega. A gente tá com 30 anos, a gente tá querendo reciprocidade. Essa coisa de você gostar de alguém e a pessoa não gostar de volta. A gente ficar brincando de gato e rato, chega. Já deu. A gente largou isso daí nos nossos 20. E vamos entender o nosso valor como pessoa, como mulher, e aquilo que a gente merece ter em um parceiro? Vamos entender isso?
Eu acho que muitas mulheres confundem duas coisas. Elas acham que manter a régua alta é levantar muros. Uma régua alta vai proteger o seu valor, enquanto que um muro alto impede do amor entrar. Eu acredito muito que Deus quer colocar ao nosso lado um homem que enxergue em você aquilo que ele, Deus, enxerga em você. E eu tenho certeza absoluta que Deus enxerga em você uma mulher muito preciosa. Mulheres preciosas não foram feitas para aceitar migalhas, mas também não foram feitas para andar sozinhas por medo de amar. Eu acredito, gente, que a coragem de amar não começa quando a gente encontra a pessoa certa. Eu acho que começa quando a gente consegue compreender e acreditar no valor que Deus diz que a gente tem. Faz sentido? A voz impostora, ela vai falar assim pra você: você não vale tudo isso. Aceita qualquer coisa que é melhor. Ela também vai falar assim pra você: você vai sofrer de novo. Então é melhor você não deixar ninguém entrar. Mas a voz da esperança vai falar assim: você é preciosa. Não aceite menos do que você merece. Mas também não deixe o medo construir muros que Deus nunca pediu para você levantar. Que lindo isso, né? E amiga, se você me permite, ora, fala com Deus. Conta pra ele essas características que você quer em alguém, essas características que você escreveu. Pergunta pra ele como ele te enxerga e deixa ele agir. E mulher, vai viver a sua vida com toda a sua preciosidade, com sua régua alta, com os muros baixos. Vai viver a sua vida. E óbvio, eu vou encerrar esse episódio como eu sempre encerro, lendo Jeremias 29, 11 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amiga, procura Deus de todo o coração e se lembre que se os planos de Deus são planos bons pra você, você realmente acha que Deus quer o carinha que tá te ignorando pra você? O carinha que tá nem aí pra você? O carinha que te maltrata? Não, amiga, não tá querendo. Você ia querer isso pra uma filha sua? É isso. Bom, me conta aqui o que você achou desse episódio, se você quiser trocar uma ideia, canal aberto. Super beijo!